pessoal do Enema, tudo bem? Eu sou a Marina Weishaupt e vim aqui fazer mais um vídeo para vocês. Hoje meu convidado especial é meu marido, porque eu queria contar para vocês a versão dele da história. Oi, Mo. Oi. Tudo bem? Tudo ótimo. Mo, primeira coisa que eu queria saber e também contar pro pessoal, como que foi para você quando você recebeu a notícia que você ia ser pai? Bom, como o Theo não foi programado, no começo eu fiquei um pouco assustado, mas como na minha vida eu sempre tive a ideia de que eu ia ser pai novo, eu não me preocupei muito, até por ter acompanhado por muito tempo a minha mãe, que foi mãe, digamos, aos 44 anos. Então eu acompanhei toda a gestação dela, todas as mudanças que ela sofreu, vi como era difícil lidar com uma mulher que era grávida, então nesse ponto não me assustou. Depois de um tempo, lógico, eu comecei a ficar meio preocupado, porque a gente não se planejou financeiramente, os dois ainda não morávamos juntos, então não tínhamos passado pela experiência ainda de estar juntos, o cotidiano e tudo mais. E além disso, por mais que eu tivesse com algumas questões na minha cabeça que me preocupassem, eu queria te dar força, que eu vi que quando a gente descobriu você ficou bem abalada, lógico, te encheu de preocupações e você já estava mais emotiva, até por questão da gravidez, eu já sentia você mais emotiva. Durante a minha gestação, assim, você acha que você segurou uma barra? Como que eu fiquei, assim? Queria que você falasse um pouquinho de como você me viu como grávida, essas questões emocionais, e também eu queria que você contasse um pouco do seu lado pai, assim, a ficha ela caiu logo de cara, que você já falou que você se preocupou um pouquinho, mas se abalou emocionalmente você também. Não, de princípio assim eu não já sabia mais ou menos o que você ia, pelo que iríamos passar, até por ter acompanhado. Então, assim, as suas mudanças, você ficou mais emotiva, lógico, as cobranças também, porque a mulher grávida, ela quer a atenção, lógico, do homem, no caso, que está do lado dela, e quem está cercando ela, ela exige essa atenção. E eu, lógico, até acho que até o primeiro mês que eu só fui mesmo assim saber que eu era pai a primeira vez que encostei no Theo, assim, que eu consegui encostar o contato com ele. Na hora que ele nasceu, eu encostei nele, eu falei, nossa, é real. Mas caiu a ficha mesmo, tipo, você é pai. Foi Depois depois. de uns 3 meses assim que eu, pô, lógico, e principalmente porque os 3 meses do Theo foi Os muito. três primeiros, né? Os 3 primeiros meses do Theo foi muito barra, assim, a gente ficava muito preocupado por ele estar frágil depois que ele saiu do hospital, a gente ficava muito preocupado com qualquer coisinha. Então passamos 3 meses mal dormindo, e aí depois ele teve a infecçãozinha, lógico, estava se adaptando ao novo ambiente, ao mundo que a gente vive. Olha, tem alguém que realmente precisa da sua atenção e precisa da sua proteção. Aí eu foi meio que digerindo toda a emoção de ser pai. E lógico, como você estava muito fragilizada também, pela questão dele ter ficado na neonatal e tudo mais, eu me senti na posição de passar mais segurança, passar mais força para você, até para não te deixar mais preocupada. Assim, eu já contei na minha história que o Theo não veio da forma que a gente, tanto eu e você, a gente se preparou até pro nascimento dele, porque eu acho que não foi só uma coisa muito minha de querer que o Theo nascesse de parto normal, acho que você também, né? Você até me falava mais sobre a questão do parto humanizado, essas coisas do que eu ia atrás dessas informações.
E no fim o Theo veio de cesárea, um pouquinho antes do tempo previsto, acabou lá na neonatal. E você foi a única pessoa que teve esses primeiros contatos com o nosso filho, porque eu não podia sair do quarto, porque eu tava com a sonda. E. Na real, a princípio, como eu acompanhei muito a gestação da minha mãe, e ela marcou o dia, marcou a data, porque a gente morava no Guarujá e tinha que ir para Santos para ela ter o meu irmão. É importante dizer que era a terceira gestação já da sua mãe, ela isso. não, né? Então ela já se programou, foi meio que um evento, assim. Ela fez escova, aí foi todo mundo, a gente chegou no quarto, tirou foto com todo mundo, e como ela sempre passou tudo que ela aprendia, que ela lia, que ela conseguia filtrar, ela sempre conversou bastante comigo, então eu já tinha toda essa ideia de parto humanizado, sabia que infelizmente aqui no Brasil a gente tem os nossos médicos costumam ter essa prioridade de fazer já logo a cesárea. A princípio, no primeiro contato, quando o Theo nasceu e eu senti que eu até num dos vídeos na hora que eu tô gravando, eu comento, olha, ele chora baixinho, ele tá chorando baixinho, porque eu vi os vídeos do meu irmão berrava muito alto, e quando eu vi o meu filho ali, eu vi que ele chorou baixo, eu até comentei com os médicos, falei, nossa, ele tá chorando baixinho, aí a moça falou, ele tá cansado, na hora eu já falei, não, cesárea costuma ser assim, e comecei a questionar, e aí quando elas comentaram pra mim que que iam precisar levar ele pra neonatal, foi ali naquele segundo depois dele ter saído da barriga, e aí naquele momento eu já recebi um choque, assim, que eu não podia te falar, porque você estava num momento ali seu, você estava querendo aproveitar, também não podia te dar essa notícia assim, até porque você ia passar um tempo dormindo, anestesiada, então eu não queria também prejudicar esse seu tempo sozinha. E na hora que eu vi ele, que lógico foi primeiro neto das duas partes, primeiro bisneto das duas partes, estava todo mundo no hospital, na hora que as enfermeiras saíram, até falaram, nossa, a família de vocês é grande mesmo, que era muita gente mesmo. Então, tipo, na hora que ele saiu, já o pessoal vendo ele na incubadora já foi um choque, assim, todo mundo já me olhou como esperando uma notícia, o que ele tem, o que aconteceu, e eu também, sem saber muita coisa, só queria ver para onde ele ia. Na hora que a gente chegou lá em cima e todo mundo foi junto, aquela expectativa para ver, e eles não colocaram ele na parte da frente da neonatal, que você consegue ver a criança, os bebês, aí eu já comecei a ficar meio preocupado, já comecei a ficar angustiado, não sabia o que fazer, já veio uma onda de preocupações de como eu ia lidar com você na hora que você acordasse, como eu ia responder os questionamentos de toda a família que estava lá fora. E aí, no momento que eu vi ele na incubadora no Natal com um monte de bebê em volta, aí meio que caiu a ficha. Aí eu não consegui me segurar. Mas até nesse momento que eu até comentei com todos os familiares, falei, não, preciso sair um pouco, aí vim cuidar das nossas cachorras, que são nossas outras filhas. E aí por um lado foi muito bom eu ter feito isso por mim, mas aí entrou minha preocupação maior, que no meio desse caminho que eu saí para me respirar um pouco, veio a notícia que você estava acordando. Aí veio mais angústia ainda, que eu não vi a hora de chegar fiz daqui ao hospital em 20 minutos de carro. Fiquei desesperado, porque eu queria ter o primeiro contato com você, até porque só eu realmente sabia o que estava se passando. E aí na hora que eu te vi, não sei nem descrever, não sei nem descrever a sensação. Mas de ver o Theo, o que mais me abalou foi não conseguir ver porque lógico, na hora do parto a gente tá ali cheio de emoções, tá rodeado, então você não lembra eu não lembrava da fisionomia dele. Quando eu olhei ele
na neonatal com o CPAP, eu não conseguia lembrar da fisionomia dele. Eu tinha vontade de arrancar aquele negócio para... Quero ver meu filho de novo, eu não lembro a fisionomia. Fiquei muito abalado. Só fazendo um adendo para quem não sabe, CPAP é um aparelhinho que eles colocam para ajudar o bebê a respirar. E fica no rosto, assim, tampa e até dá uma inchadinha no rosto. Quando o Theo tirou o CPAP, ele demorou um pouquinho para voltar a fisionomia, a gente conseguir ver direitinho o rosto dele. Gente, eu acho que assim, desse papo que eu tô tendo com o Mal, o que eu acho óbvio, é o que a gente sempre fala, cada um tem sua história, a gente tá aqui contando a nossa. É muito individual de cada família. Até tem outras histórias de bebês que também foram para neonatal, que também passaram por alguma dificuldade. O que eu quero deixar um pouquinho dessa minha conversa com o Mal é a questão da união familiar mesmo. Desde a gravidez, eu acho que tanto o meu marido quanto eu, a mulher fica realmente muito emotiva, a gente precisa de carinho, ele sempre, graças a Deus, né, moça, sempre me deu esse carinho desde a gestação, sempre ficou do meu lado. Com esse probleminha do nascimento do Theo também, a gente ficou sempre muito unido. E a gente, aqui em casa é assim, a gente troca experiências, a gente conversa, a gente decide juntos o que é melhor, o que não é. Desde o começo a gente sempre que era importante pra gente, tanto eu como mãe, a gente já sabia que esse vínculo mãe e filho já iria existir desde o começo. O bebê já nasce e já é uma parte da mãe, e o pai é um vínculo que se cria. Lógico, ter esse contato com ele, até porque quem acaba trabalhando na gestação é a mãe, né? Quem passa por tudo com o filho. Então o mínimo que o pai pode fazer é trazer esse carinho mais para perto, até abraçar o filho sem camiseta, dar esse amor, sentir o filho, porque no final das contas quem acaba sentindo mais a criança é a mãe, e muitos pais acabam não criando esse vínculo com o filho desde o início. Eu sempre gostei de dar banho nele, ter o contato. No começo, quando ele era pequenininho, eu chegava em casa do trabalho, eu passava a noite inteira com ele no colo, sem camiseta, para sentir ele, para ter ele perto. Tenho muitos amigos que passaram pela experiência de ser pai, mas não tiveram esse contato com o filho. Acredito que por eu ter sofrido todo esse drama da UTI da UTI neonatal com ele, com a Marina, também me aproximou mais esse contato com ele, a ter esse contato, ter essa pele a pele. Até porque logo quando a gente chegou na neonatal, a Má não passou por isso, porque quando ela já soube que o Theo estava no neonatal, que a gente tinha horário para visitar ele, já podia tocar nele. Mas no começo eu lembro que quando ele chegou e a primeira hora que eu fiquei, acho que 1h30 com ele lá, olhando ele na incubadora, eu não podia encostar nele. Então desde o início eu sempre me propus a ter essa ligação que já de início eu já vi que era muito importante. Não só para ele, mas para mim também. E outra coisa que se fala muito hoje em dia é da questão que as mulheres reclamam muito que o meu marido não ajuda. E é um dos questionamentos que a gente quer levantar, a importância da paternidade como uma criação junta mesmo. E não uma questão do pai ter que ajudar, que eu acho que o pai não tem que ajudar, o pai tem que estar junto na criação do filho. Mulheres, os homens nunca vão ajudar vocês do jeito que vocês querem, isso é fato. Vai estar sempre faltando alguma coisa. Você pode ler em todos os livros, não adianta, nunca o homem sempre vai conseguir reclamar de alguma coisa. Não é nem reclamar, mas o homem, ele por natureza, ele não vai espontaneamente. Lógico, até muitos homens, a gente tem que enxergar que muitos homens, quando o filho nasce, também tem transformações que a mulher tem, o emocional e tudo. Tanto que a gente vê por aí, tem alguns pais que ficam até não tem essa ligação forte com o filho nos 3 primeiros meses, nos 4 primeiros meses, porque rejeita um pouco, até você
sempre chegava e perguntava, você não tá rejeitando o seu filho, você não... Porque a gente já tinha lido muita coisa sobre isso, mas não, eu acho que é o momento, cada ser humano tem que absorver e tem que digerir esse momento de uma forma. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que realmente os homens, eles não ajudam muito. E a mulher é quem fica com toda a carga de cuidar desse filho, de ter esse filho. Lógico que a carga vai mais, até porque a criança sente mais necessidade da mãe, que a gente não se enxerga aonde o filho precisa da gente, em que momento. Por isso que desde o começo a gente tentou construir esse momento juntos, a gente conversava, ó, não, é interessante, tanto que à noite, quem acaba ficando com o Theo a noite toda sou eu, por mais que eu não acorde de madrugada, mas sou eu aqui, depois eu chego do trabalho, sou eu que tenho esse contato com ele, porque eu predispus essa necessidade nele. Eu criei essa necessidade no cotidiano dele, tanto que chega à noite ele se sente mais confortável em dormir no meu colo do que no da mãe. Mas porque eu criei essa necessidade, eu tive essa vontade também de criar, e tivemos, né? Porque foi tudo muito conversado. E eu acredito que tem que sim, porque realmente o filho ele nunca vai ter o contato com o pai do que ele tem com a mãe. Mas a gente precisa estimular nele essa necessidade do pai. E isso cabe ao pai, porque a mãe não vai conseguir estimular no filho a necessidade que ele tem do pai. Só quem pode fazer a diferença realmente é o pai. Então eu acho que antes de pedir para os homens ajudarem, antes de pedir para o marido ajudar ou dizer que não ajuda, apresentar para ele que ele tem que partir dele essa vontade de criar a necessidade do filho dele no pai, esse lado paterno no filho dele. O homem em si tem que olhar para dentro e falar, não, eu quero que meu filho seja apegado comigo, eu quero que meu filho tenha esse apego. Gente, a gente já conversou muito com vocês por hoje, mas mandem os seus comentários, o que vocês gostaram. Se vocês querem saber mais, eu posso continuar conversando com o Mal, a gente pode procurar os outros pais também para falar um pouquinho. É isso, obrigada por nos receber aí na casa de vocês. Assistam as palestras que vão acontecer no Enama, veja a programação, tá muito bacana, vocês vão ter muito conteúdo legal para levar e transformar o dia a dia de vocês, da família de vocês, da menor maneira possível. Um grande beijo, até a próxima. Gente, não deixem de acessar o site do Enama, www.enama.com.br, confira a programação e façam aí uma agendinha de vocês, das palestras que vocês mais gostam, vale a pena.